Os pássaros são animais magníficos, imponentes, e representam os valores da liberdade. Então prepare suas asas para voar bem alto, junto com os maiores pássaros do mundo encontrados na natureza. Fiquei muito surpreso e satisfeito em saber que temos um pássaro brasileiro na lista. 10. Arpia. A arpia é a ave rapina mais pesada entre todas da sua espécie, e é um dos maiores pássaros do mundo encontrados na natureza. Possui uma envergadura de 2,5 metros e peso de até 12 quilos. Esses pássaros gigantes fazem parte das espécies de animais selvagens que têm uma crista de penas largas que levantam quando ouvem algum ruído. Uma curiosidade é que esses pássaros, assim como as corujas, possuem um disco facial de penas menores, que pode focar ondas sonoras para melhorar suas capacidades auditivas. Possui como principais características físicas, olhos pequenos, um longo topete, a crista com duas penas maiores e uma cauda com 3 faixas cinzentas, que pode medir até 2/3 do comprimento da asa. Além de ser um dos pássaros maiores do mundo, esse animal é muito rápido e possante em suas investidas contra suas presas. É tão forte fisicamente que consegue erguer uma cobra de grande porte, até mesmo um carneiro sem muitas dificuldades. Essa espécie rara de pássaro voa alternando rápidas batidas de asa com planeio. Tem um assobio longo e estridente, e nas horas quentes do dia, costuma voar em círculos sobre as florestas em meio à natureza. Sua alimentação é composta de animais de porte médio, como aves, macacos, preguiças e até macacos maiores, como o bugio. 9. Avestruz. O avestruz é um pássaro não voador, originário das selvas africanas. É uma das 2 únicas espécies vivas da família Struthionidata, juntamente com o avestruz somari. Fatos comprovam que os avestruzes são considerados uns dos maiores pássaros do mundo, encontrados na natureza. Esses pássaros selvagens normalmente pesam de 90 a 130 kg, embora algumas espécies de avestruzes machos tenham sido registrados com pesos de até 155 kg. Durante o primeiro ano de vida, esses pássaros gigantes crescem cerca de 25 centímetros por mês. Em um ano, um avestruz pesa cerca de 45 kg. As penas desses animais são macias e servem como isolante térmico e são bastante diferentes das penas rígidas de pássaros voadores. Possui 2 garras em 2 dos dedos das asas, sendo a única ave que possui apenas 2 dedos em cada pata. As pernas fortes desses enormes pássaros não possuem penas. Suas patas têm 2 dedos, sendo que apenas um tem um, enquanto o maior lembra um casco. 8. Pelicano dálmata. O pelicano dálmata é o membro mais maciço da família dos pelicanos, é um dos maiores pássaros do mundo encontrados na natureza, e talvez a maior ave de água doce, embora tenha rivalizado em peso e comprimento por algumas espécies de cisnes. Essas espécies de pássaros são altos e elegantes, com asas que rivalizam com as dos grandes albatrozes, e seus rebanhos voam em graciosa sincronia. É um animal migrante de curta a média distância, entre áreas de reprodução e de invernagem. O pelicano dálmata é encontrado em lagos, rios, deltas e estuários. Comparado com o grande pelicano branco, o dálmata não está tão ligado às áreas de várzea. Esses pássaros são menos oportunistas na seleção de habitat de reprodução do que o pelicano branco, geralmente retornando a um local de reprodução tradicional, ano após ano, a menos que se torne completamente inadequado. Durante o inverno, os pelicanos dálmatas geralmente ficam em lagos sem gelo na Europa ou em jipes na Índia. Eles também visitam, tipicamente durante o inverno, áreas costeiras ao longo das costas abrigadas para alimentação. Estes pássaros se alimentam quase inteiramente de peixes. Na maior colônia de remanescentes, localizada na Grécia, a presa preferida é a nativa Alburnus belvica. O pelicano dálmata requer cerca de 1.200 gramas de peixe por dia. 7. Abutre preto. O abutre preto, também chamado abutre cinério. Trata-se de uma ave da espécie rapina necrófaga de grandes dimensões que é considerado por estudiosos um dos maiores pássaros do mundo, encontrados na natureza. Esses animais selvagens têm como habitat zonas florestadas com bastante relevo. Na Península Ibérica nidifica a altitudes entre os 300 e os 1.900 metros. Uma curiosidade é que na Ásia eles podem atingir maiores altitudes, usando também zonas áridas e semiáridas de altas montanhas, até os 4.500 metros. Estes pássaros gigantes têm hábitos necrófagos, alimenta-se sobretudo de carcaças de tamanho médio a grande. Ocasionalmente podem ingerir animais selvagens vivos, como lagartos ou tartarugas. Na última década, ocorreu mais uma mudança nas atividades humanas que afetam as espécies europeias de abutres, nomeadamente o abutre preto. Esta situação traduziu-se numa redução drástica do alimento disponível para os abutres, com consequências potencialmente graves para estas espécies, algumas das quais ameaçadas de extinção, podendo fazer com que um dos maiores pássaros do mundo se torne raro. 6. Bico de tamanco. Popularmente conhecido como bico de sapato, ou como cegonha-bico de sapato, é uma das maiores espécies de pássaros do mundo, encontrados na natureza. Ele possui um bico grosso, grande, largo e comprido. Esses animais selvagens têm características parecidas com as cegonhas, pelicanos e das garças, mas uma curiosidade é que ele não é parente de nenhum deles. Os cientistas, depois de estudarem muito a história dessas aves, acreditam que o seu parente mais próximo seja o cabeça de martelo. Vive em regiões pantanosas localizadas no centro do continente africano,
do Sudão à Zâmbia. Alimenta-se basicamente de peixes e rãs. São espécies de pássaros pelecaniforme. Seu nome comum se refere à forma de seu enorme bico. Esses pássaros raros e selvagens possuem uma cor cinzenta, nidifica no solo e geralmente põe 2 ovos. Os filhotes apresentam uma plumagem acastanhada. Sua dieta consiste de peixes e rãs que caça nos pântanos e águas estagnadas da África tropical e oriental, particularmente em Uganda, onde o papiro cresce normalmente. Esta espécie de animal raro é considerada uma espécie vulnerável, com menos de 10.000 existentes. Geralmente são caçados por agricultores de sua região, por serem considerados como uma ave que dá azar. 5. Condor. O condor é um dos maiores pássaros do mundo encontrados na natureza, da família dos catartídeos, parente próximo do condor da Califórnia e dos urubus, que habita na América do Sul. Os condores, assim como os urubus, apesar de serem conhecidos também por abutres do Novo Mundo, são mais próximos às cegonhas do que aos abutres propriamente ditos. Ele é o símbolo nacional da Colômbia, Equador, Bolívia e Chile, e integra os brasões oficiais destes países da América do Sul. Uma das curiosidades é que o condor é o maior pássaro voador do mundo hoje existente na natureza e tem a terceira maior envergadura de asas, com 3,3 metros, perdendo somente para o marabu, cuja envergadura de asas chega a 3,5 metros. Ele pode chegar a pesar 14 quilos e voar até 300 km por dia. Esse animal selvagem é capaz de voar mais de 160 km sem bater as asas. Esses pássaros gigantes alimentam-se principalmente de animais de pequeno e médio porte, como ratos, coiotes, veados e esquilos. Também se alimentam de carniça principalmente bovina, que é muito farta naquela região. 4. Pinguim-rei. O pinguim-rei é uma espécie de pinguim de aproximadamente 90 centímetros de altura, e que pesa de 11 a 15 kg. Habita na Antártica, na zona dos ventos do oeste e de forma rara e por acidente podem ir para o sudeste do Brasil. Além de serem uns dos maiores pássaros do mundo, eles são bem ativos e rápidos para alcançar suas presas. O bico é forte e comprido, adaptado a apanhar e reter crustáceos, moluscos, peixes pequenos, sepa e outros animais marinhos de pequeno porte. Em certa época do ano, os pinguins vão à terra para depositar seus ovos. A fêmea bota um, e raramente ela bota um segundo ovo. A forma do ninho varia, segundo a espécie de pinguim. Alguns cavam, outros criam ninhos com pedras e há aqueles que botam ovo sobre os pés. Entre os casais desses animais existe a fidelidade, e os divórcios que acontecem geralmente ocorrem pela má reprodução. 3. Ema. A ema, também chamada nandu, é um pássaro da família Reidaide, cujo habitat se restringe à América do Sul. Apesar desses animais possuírem grandes asas, não voa. Usa asas para se equilibrar e mudar de direção enquanto corre. Os indivíduos masculinos são os responsáveis pela incubação e o cuidado com os filhotes. É considerada a maior ave brasileira, e também um dos maiores pássaros do mundo encontrados na natureza. A ema é a maior e mais pesado pássaro do continente americano. Um macho adulto pode atingir 1,70 metros de comprimento e pesar até 36 kg. A envergadura pode atingir 1,50 metros de comprimento. Esses animais apresentam plumagem do dorso marrom acinzentada, com a parte inferior mais clara. O macho distingue-se por ter a base do pescoço, parte do peito e parte anterior do dorso negros. Difere do avestruz por não apresentarem caudas. Também não possuem glândula oropigiana. Esse pássaro gigante é onívoro, se alimentam de frutas, sementes, folhas de grandes árvores, lagartos, moscas perto de carne em decomposição, cobras, moluscos, peixes entre outros. 2. Cisne branco. O cisne branco é uma espécie de cisne nativa da Eurásia. Uma curiosidade é que, apesar de ser um dos maiores pássaros encontrados na natureza, ele é um pássaro não migratório, mas foi introduzido na América do Norte e noutras regiões como animal ornamental de jardins. Pertence à família Anatidae, à qual também pertencem os patos e gansos. Quando adultos, esses animais gigantes têm em média entre 125 a 170 centímetros de altura, com uma longa extensão de asas que variam de 200 a 240 centímetros. Os machos são maiores do que as fêmeas. O cisne branco é um dos pássaros mais pesados que voam, sendo que o macho tem um peso médio de cerca de 12 kg e as fêmeas mais de 8 kg. 1. Albatroz errante. O albatroz errante ou albatroz gigante é um pássaro da família Diomedeida que ocorre na maior parte do Oceano Austral, das margens do gelo que circunda a Antártica até o Trópico de Capricórnio, e, ocasionalmente, até mais ao norte, com alguns registros fora da Califórnia e no Atlântico Norte. Durante o inverno, a maior parte desses pássaros se concentra ao norte da Convergência Antártica. Estes pássaros forrageiam no talude ou fora da plataforma continental, daí seu nome de errante, onde captura presas principalmente na superfície, dada a limitada capacidade de submergir. Alimentam-se principalmente de lulas e peixes, mas também podem consumir carniça como os animais marinhos mortos, tunicados, águas-vivas e crustáceos. A maior parte do alimento é obtida durante o dia, embora ocorra algum forrageamento durante as noites.
A população mundial atual é estimada em cerca de 8.500 casais, o que corresponde a um total aproximado de 28 mil indivíduos maduros, sendo então a espécie considerada como globalmente vulnerável, podendo futuramente se tornar extintas e raras. Esse foi o vídeo dos maiores pássaros do mundo encontrados na natureza. Não se esqueça de se inscrever no canal e até o próximo vídeo.